Olá e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos então planear o mês de março. Todos os meses eu quero trazer-te aqui um vídeo a mostrar-te como é que eu planei o meu mês de março no âmbito profissional, portanto o mês do meu negócio, e por isso hoje vamos fazê-lo para o mês de março. Estamos na última semana de fevereiro e normalmente eu faço sempre isto ou na última semana do mês ou na penúltima. Vamos imaginar que o fim do mês, por exemplo, calha uma quarta-feira, mais ou menos por aí, eu faço então na penúltima semana. Para quê? Para eu ter tempo de analisar as coisas com calma, analisar ponto a ponto do que preciso, às vezes falar com alguém se for necessário, no caso com a minha mentora ou até com a minha equipa, e então planear as coisas e operacionalizar tudo, porque imagina, eu planeio o meu mês, certo? Eu planeio aquilo que vai acontecer, aquilo que eu vou vender, aquilo que eu vou falar, mas muitas vezes eu preciso alinhar com a minha equipa, por exemplo, os designs que vão sair, etc. E preciso de ter tempo para escrever, para fazer pesquisas, etc. Portanto, normalmente entre a última semana e a penúltima semana é quando eu faço este planeamento, dependendo dos casos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é então abrir o meu planeamento mensal. Ok, então eu já tenho tudo isto estruturado dentro da minha gestão do meu negócio. Tu no caso podes ter o teu, e se ainda não tens, aqui em baixo eu vou deixar o link para então o template gratuito de planeamento mensal. Lá tu vais conseguir planear tudo aquilo que eu vou planear aqui contigo no vídeo e é completamente gratuito, portanto não tens motivo nenhum para não querer, porque este template foi aquilo que me salvou durante muito tempo. Porque eu era uma pessoa que andava sempre de mês a mês um bocadinho a reagir às coisas. Ou seja, eu tinha os meus clientes, eu fazia as coisas, mas como quando primeiro eu estava muito concentrada nos meus clientes, o meu negócio ficava todo para trás, eu não conseguia fazer nada e por isso não planeava nada, porque não valia a pena, porque afinal eu não ia ter tempo. O que é que eu iria estar a planear? Fazer o trabalho com os clientes é só fazer exatamente aquilo que eles me pedirem. Então, durante muito tempo eu fui deixando isso acontecer, até ao ponto que chegou a uma altura em que eu tive alguns contratos e alguns clientes que não renovaram e do nada eu não tinha novos contactos a chegar, eu não tinha um negócio a andar, eu não tinha nada. Eu estava simplesmente a prestar alguns serviços para algumas pessoas, mas não tinha andamento para o resto das coisas. Portanto, sempre que saía um cliente eu ficava à rasca por causa disso, porque não tinha contactos a chegar. Então, depois de eu começar a implementar este sistema de planeamento mensal, as coisas mudaram muito. Porquê? Porque eu dedicava um dia que não atrapalhava o trabalho com os meus clientes, nada, eu dedicava um dia para planear as coisas e outro para operacionalizar. Então, o que me facilitou bastante é depois, durante o tempo, durante o mês, mesmo que eu tivesse algum cliente que me dissesse: olha Marisa, não vamos renovar, etc., eu estava descansada. Porquê? Porque eu tinha tido a oportunidade e tinha conseguido tanto estruturar o meu negócio para ele continuar a andar. E isso faz muita diferença, nós estarmos descansadas durante o mês, saber que as coisas estão a andar e que nós não precisamos de estar constantemente preocupadas e constantemente a reagir às coisas, porque elas estão efetivamente planeadas e já estão muito mais coordenadas. Ok, no meu caso então eu já tenho tudo isto estruturado, ok? E basicamente eu vou então abrir o meu mês de março e vou aplicar o template que tu tens acesso então de forma gratuita aqui no link em baixo. Basicamente, então, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar e eu já tenho isto configurado. Quando eu defini as minhas metas e objetivos do ano, eu dividi logo por mês, então tudo isto já está um pouco mais automático. No entanto, eu vou fazer a tour aqui contigo. Então, basicamente, o que é que nós temos, aqui? Nós temos então, primeiramente, os objetivos, portanto, a meta das metas do mês. No caso, tem aqui por área, ok? Portanto, financeiro, crescimento, reconhecimento de autoridade, operacional. Nem todos os meses eu tenho objetivos em todas as áreas do negócio. Muitas das vezes eu acabo por me focar só num lado ou no outro, para que o meu foco esteja realmente direcionado para as coisas e eu consiga fazer as ações todas que eu tenho que fazer para chegar lá. Eu não deixo simplesmente, eu não defino simplesmente objetivos só porque sim. Eu gosto de sentir que eu estou a cumprir e que estou a trilhar um caminho. Então, basicamente, eu nunca defino objetivos para muito mais do que 2, 3 áreas no máximo por causa disso. Então, basicamente, nós já temos aqui o reconhecimento de autoridade, ok? Aqui em termos de redes sociais, portanto, neste caso no Instagram, ok? E depois aqui a nível financeiro com os novos serviços, ok? Os novos templates, os novos serviços que nós estamos aqui
que nós estamos aqui a lançar, basicamente, mas cada coisa a seu tempo e lá para baixo também já vamos ver. O que é que eu tenho aqui? Tenho então a data da meta, a data atingida é quando eu atingir este marco, eu vir aqui e carregar então e clicar na data em que consegui atingir, e depois aqui nós já temos associados o mês de março, que é esta base de dados que nós temos cá em cima, e o trimestre no caso, porque eu também tenho então o planeamento do trimestre. Depois, o que é que eu vejo? Eu já tenho aqui a agenda do negócio, portanto, lançamentos, férias, coisas que eu sei que vão acontecer no meu negócio em determinada data ou em determinado período. No caso, eu já tenho aqui. Neste momento e neste mês de março, o foco vai estar muito em criar aqui, lançar aliás, os novos templates, os novos sistemas. No caso, vamos lançar então o lançamento em ordem. Grande spoiler que eu estou a dar neste vídeo, na verdade. Se calhar não devia ter dito isto. Enfim. Lançamento em ordem e depois vamos então passar ao lançamento do hub de cliente. Se tu não sabes, eu o ano passado lancei os meus primeiros templates em Notion e basicamente no fim do ano eu decidi retirá-los para verificar, para analisar se realmente tinham tido o impacto que eu achei que iriam ter, para eu ter a certeza que eles realmente estavam a fazer o efeito que deviam estar e também recolher feedbacks e registrar melhorias. E basicamente isso fez com que deixássemos de ter 2 dos templates e fossem novos lançados ao mundo. Então nós já lançámos o marketing, ok? O Marketing 360, que basicamente é um departamento de marketing em que tu consegues organizar qualquer coisa que seja do marketing do teu negócio, seja conteúdo, automações, funis, recursos, gestão de marca, aquilo que seja, ok? Agora vamos lançar o lançamento em ordem, que nos próximos dias saberás o que é, e depois vamos ter então o hub de cliente, que era o antigo portal de cliente, mas que agora vem com uma nova cara e muito mais profissional e muito mais completo. Então eu não tenho que alterar aqui nada, às vezes pode acontecer eu no início do ano definir datas para alguma coisa, portanto para lançar um produto e por exemplo imaginem que chegava a esta altura do ano e eu via que se calhar não era a melhor altura para lançar por algum motivo, alguma coisa estava a acontecer no mundo, tinha acontecido alguma coisa que eu não estava à espera, portanto eu trocaria a data e o período aqui. No caso não vai acontecer, as coisas estão a sair, graças a Deus, muito bem, portanto vamos continuar para baixo. Ok, então o que é que acontece aqui? Eu tenho a agenda e na agenda o que é que acontece? Eu tenho cada lançamento, cada coisa que eu faço, cada projeto que eu crio, aliás, cada template, cada coisa é um projeto. Portanto, tem início, meio e fim. E no meio tem coisas associadas para serem feitas. E basicamente o que é que eu faço? Eu tenho logo aqui a minha base de dados de projetos, que é o quê? Por exemplo, o lançamento destes templates é um projeto novo, que é o quê? Eu podia ter criado, por exemplo, um projeto para lançar o Marketing 360, podia ter criado um projeto para o lançamento em ordem, só que no caso isto é todo um projeto que faz parte do reposicionamento que eu estou a fazer e faz parte de melhorias que eu estou a fazer. Então basicamente eu tenho logo aqui os projetos que estão a acontecer, ok? Porque a verdade é que estes lançamentos ou qualquer outra coisa que eu esteja a fazer no meu negócio é um projeto que ocupa tempo, que ocupa espaço, que ocupa agenda, então por isso eu tenho logo aqui esta parte dos projetos abaixo da agenda do negócio, ok? Este pode ser um caso para outro vídeo, para nós falarmos sobre nisto no outro vídeo, eu não vou mostrar exatamente como é que as coisas estão aqui estruturadas, se estiveres interessada, por favor, diz-me aqui embaixo nos comentários, eu trago todo um vídeo sobre isso. Ok, basicamente depois entramos aqui o quê? Entramos nos produtos e vendas, nós temos aqui as metas estabelecidas do ano, ok? E depois vamos então ver e filtrar pelo caso, qual é as datas deste mês. Portanto, se estamos em março, vamos, ok, aqui, já temos aqui, então, o trimestre associado, o mês, o intervalo de datas, a meta, até agora, ok, e análise. Porquê é que vais ver que no teu template, se tu carregares aqui até agora, não tem isto aqui, aparece simplesmente para tu escreveres. Porquê? Porque eu tenho isto ligado a basicamente uma base de dados de vendas, de registro de vendas. O que é que acontece? Tu tens duas coisas no teu negócio, tu tens as vendas e tens a contabilidade. Uma coisa é muito diferente da outra. Okay? O que é que acontece? Eu tenho no meu Notion o registro de vendas, portanto eu tenho um departamento comercial construído e dentro desse departamento comercial eu tenho então o registro de vendas, uma tabela de registro de vendas, porque eu já tive pessoas a trabalhar comigo a ajudar-me nas vendas e
na altura dava muito jeito que as pessoas conseguissem registrar para eu não estar constantemente a perguntar as coisas, para não estar constantemente a questionar se tínhamos enviado a fatura, se não. Então, basicamente, eu queria isso nessa altura para isso. Agora que estamos com novos produtos, novos serviços e sou eu que estou ativamente a fazer as vendas, eu podia já não usar. No entanto, eu quero manter o processo para um dia, quando eu tiver que contratar alguém de novo para essa função, esteja tudo pronto nesse sentido. Pronto, portanto, até agora eu vou ter aqui, ele vai fazendo o registro, portanto, à medida que eu vou fazendo as vendas, ele vai então fazer, vai somando e pondo aqui, ok? Pode estranhar, ainda não, nem sequer temos começado em março, mas eu já ter aqui algum valor, porquê? Porque basicamente eu tenho avanças que já estão a ser, que já foram vendidas, portanto, contratos que já foram assinados, e basicamente quando eu faço quando eu, por exemplo, eu assino um contrato de 6 meses com o cliente, aquilo que eu faço é assumir logo os 6 meses, por exemplo, do contrato, ok? Portanto, eu meto logo a venda por cada mês, porque a verdade é que eu fiz uma venda por cada mês, porque é quando o dinheiro vai cair. Então, basicamente, por isso é que já está aqui. E depois eu tenho esta parte, então, da análise do progresso, faturado, etc. Pronto. Depois aqui ao lado o que é que eu tenho? Depois, basicamente, aqui em baixo eu tenho o quê? Por produto, ok? Podes ver que está aqui em cima, mas isto aqui em cima já não está a funcionar, porque para mim eu comecei a perceber com o tempo, eu até tenho que eliminar isto aqui, mas com o tempo eu comecei a perceber que me dava mais jeito e que me fazia muito mais sentido ter esta visão daqui para cima e logo em baixo ver os produtos, ok? Para mim era muito mais fácil. Então basicamente eu já tenho aqui os meus produtos, ok? Portanto, aquilo que eu tenho neste momento à venda, etc. Isto vai mudando claramente ao longo do tempo. A assistência virtual, o Notion em linha, etc. Que, entretanto, spoiler, o Notion em linha vai deixar um bocadinho de existir, mas pronto. Basicamente temos o número de vendas, o preço, a faturação prevista, a faturação total e depois ele faz então a análise, ok? Depois, a nível daqui de como está a correr, isto basicamente aparece-me, ok? Como é que está a correr por produto, ok? Portanto, produto de serviço, no caso. Serviço de assistente virtual, o número da venda, o status, a data de transação, a descrição e o valor, ok? Basicamente, eu já tenho isto ou seja, ao longo do mês, eu uso este template mesmo ao longo do mês para consultar, eu venho aqui e consigo ver, ok, então eu tinha definido para a assistência virtual tipo 2 vendas, como é que está a correr? Ok, então se calhar temos que fazer aqui qualquer coisa. Portanto, basicamente eu gosto de ter isto tudo no mesmo sítio para eu conseguir analisar logo. E depois, aqui em baixo nós temos então as ações de venda, que no caso seria o quê? Eu vou ter, por exemplo, a ação de venda do lançamento para o template de lançamento em ordem, ok, agora. Depois vou ter também para o hub de cliente, vou ter tudo isso, está bem? Pronto. Basicamente, aqui eu vou pôr as ações de venda, portanto, até posso já escrever aqui, lançamento, ok, lançamento, template, lançamento em ordem, ok, portanto, quando é que ele vai acontecer e depois o produto associado, portanto, vir aqui e associar, não é este, vir aqui e associar o lançamento em ordem. Lembrando que isto também está associado a uma base de dados que eu já tenho, ok? Para me facilitar. E basicamente depois eu preencheria isto tudo como deve ser. Depois, entramos aqui na parte que normalmente as pessoas até ligam e até acabam por planear, mas não o fazem nesta ordem, ok? Basicamente, se eu sei que vou fazer uma ação de vendas e sei que quero vender estes produtos, aí depois disso, ok, é que eu vou planear o meu conteúdo, porque o meu conteúdo tem que andar lado a lado com aquilo que eu vou vender, com as ações de venda que eu vou ter. Portanto, eu neste caso já tenho aqui os conteúdos programados, ok, para este mês, porque quando eu construí então os lançamentos dos produtos, eu já sabia que temas é que iria falar, conteúdos que iria fazer, portanto, eu preenchi logo o calendário de conteúdo, que neste momento não posso mostrar por razões óbvias, não é verdade? Mas eu já tenho tudo isso planeado até ao fim do mês de março, ok? Pronto. Portanto, basicamente, a nível de conteúdo é isto, mas lembrem-se sempre que há um motivo pelo qual ele vem depois das vendas. É porque eu tenho que saber aquilo que vou vender para saber que conteúdo é que vou produzir, porque afinal eu não ando a produzir conteúdo para o boneco, eu ando a produzir conteúdo para conseguir vender melhor. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Depois, entramos aqui na parte do CRM. Claramente, dados estão aqui arrazoados por motivos óbvios, não é verdade? Que é, basicamente, as leads que eu tenho aqui, ok?
Então, as leads que eu tenho para tratar, as leads que ainda estão pendentes, basicamente aquelas que eu tenho que fazer o contacto, que eu enviei a proposta, que tenho que fazer follow-ups, basicamente eu faço isso. E o que é que eu aproveito normalmente para fazer neste sentido? Se eu vejo que eu tenho aqui, por exemplo, uma lead que eu tentei contactar ou que eu não contacto há muito tempo, me esqueci ou qualquer coisa do género, eu meto logo isto na lista de tarefas para fazer, seja no Notion, no Todoist, que é o que eu estou a usar no momento, para eu não me esquecer que daqui a 2 dias, por algum motivo, eu tenho logo que fazer estes follow-ups, ok? Portanto, eu vejo logo se eu tenho que fazer follow-ups durante, por exemplo, a próxima semana, eu meto logo no Todoist, porque a verdade é que é uma tarefa já para muito breve, ok? Depois, eu passo aqui para a parte dos clientes e renovações, portanto, vejo como é que está o status dos meus clientes, se eu já tenho, tudo bem que eu tenho mais ou menos a noção de que clientes é que eu tenho a acabar ou não, ou que estão a começar agora, obviamente, mas às vezes não, às vezes eu não me lembro exatamente. Eu sei que eu estou com uma cliente, por exemplo, há alguns meses, mas não tenho certeza se o contrato dela acaba este mês ou não, então basicamente aqui eu vejo isto. O que é que eu faço? Eu meto no Todoist logo uma tarefa de mandar uma mensagem à cliente, segundo o protocolo que eu tenho de aproximação de renovações de contratos, para eu pôr em prática logo, falar com ela, perceber se vamos renovar, se não vamos, perceber o feedback, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, enfim, assunto para outro vídeo, mas basicamente eu vejo logo isto no início do mês. Depois passo aqui para os pagamentos de clientes, vejo se está tudo em dia, basicamente, ok? Se não me estou a esquecer de nada, se está tudo certo, se há alguma fatura que eu ainda não enviei e tenho que enviar ainda daquele mês. E depois entro então aqui para a parte do checklist do mês, portanto, hábitos mensais eu tenho tanto na parte financeira, como análise de vendas, como clientes e operações, marketing e conteúdo, organização e sistema, para quê? Para eu conseguir ter a certeza que eu não me esqueço de tudo, que eu não me esqueço de nada. A verdade é que é muito fácil nós esquecermos deste tipo de coisas, porque há faturas para enviar, há documentos para validar, há métricas para analisar, e nós às vezes até analisamos, por exemplo, as métricas no Instagram, mas por exemplo, agora que eu estou no YouTube, eu também tenho que fazer isso, eu também tenho que ver as métricas do YouTube, não pode ficar para depois, eu tenho que perceber o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, ainda que seja muito inicial, mas eu preciso de perceber essa parte. Então, basicamente, esta checklist serve para, principalmente, eu não me esquecer de nada. Ok? Para eu ter a certeza que todos aqueles pontos, mesmo que pequeninos, vão fazer diferença no meu negócio e eu não posso esquecer deles. Okay. Esta é a forma que eu organizo o meu mês. Eu sinto que eu demorei algum tempo para conseguir chegar a uma estrutura e a um planeamento que realmente fizesse sentido e que realmente me ajudasse, porque o que acontecia era que eu acabava por fazer aqui de alguma forma um planeamento muito abstrato, na verdade, porque eu via uma coisa, via o conteúdo, via os clientes que tinha para renovar, depois esqueci-me de ver os pagamentos, depois já via os pagamentos mesmo no início do mês, depois, ou seja, era toda uma confusão que, ao contrário de me aliviar, só complicava a minha vida. Então, basicamente, esta foi uma estrutura que eu demorei muito a conseguir e que hoje, graças a Deus, eu tenho e que me ajuda muito a passar o resto do mês completamente mais descansada e que tu hoje também podes ter de forma completamente gratuita. Relembrando que o link está aqui em baixo e por isso tu podes adquirir o teu já, sem pagar nada e tenho a certeza que vai fazer uma grande diferença no teu próximo mês, saberes e estares descansada que tudo aquilo que tu queres fazer, tudo aquilo que tu queres planear, tudo aquilo que tu queres deitar cá para fora, vai finalmente concretizar-se porque tens um processo, porque tens uma forma de estrutura, porque tens um framework que finalmente te permite descansar a cabeça nesse sentido. Se viste este vídeo até aqui, não te esqueças de pôr gosto, de seguir o canal para seres avisada sempre que sai um novo vídeo. Basicamente sai um novo vídeo todas as terças e quintas, por isso não te esqueças de subscrever o canal para não perderes nada. Até ao próximo vídeo!